pessoal, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem? Não sei que hora vocês vão assistir aí. Estamos mais uma vez com mais um episódio do Bercast, eu e a Cris Cunha. E hoje nós vamos conversar sobre uma pergunta que é bem comum que a gente recebe, né, Cris, da turma, sobre como é o trabalho de desenvolvimento, de autoconhecimento, trabalho de desenvolvimento pessoal. Você quer começar falando um pouquinho, Cris? Então, nós pensamos em trazer esse podcast, né? Primeiro, é um prazer estar aqui de novo com mais esse episódio. E o tema hoje é na prática, né? A gente tanto se fala em autoconhecimento e as pessoas têm perguntado, ok, então como que eu vou atingir esse nível de autoconhecimento? O que eu posso fazer? Quais Qual que é a leituras, diferença de cursos? verdade, né, na prática, assim? Que Exatamente. parece Então, uma né? coisa meio viajada, meio... Uhum. Então a ideia hoje é a gente desmistificar isso e trazer, né, de forma muito prática como que a gente fez, como que a gente faz e o que pode ser feito para se obter esse autoconhecimento aí durante a nossa caminhada, né, durante o nosso processo de construção. Então, quer começar aí, Dri, no sentido, né, vamos pegar aqui, a gente se divide aqui em pessoal e business. Como que a gente pode fazer um processo de autoconhecimento pessoal? O que você poderia sugerir aí para... Para começar, eu queria só contextualizar aqui de como a gente veio parar nesse tipo de trabalho, né? Assim, porque eu e a Cris acabamos trabalhando com essa proposta. E foi mesmo um encontro de momento e valores e afinidades que nós começamos a fazer diversos cursos de autoconhecimento que traziam o autoconhecimento para a gente, porque cada uma estava vivendo um momento diferente e e num nível de sofrimento, né, Cris? Assim, é porque a gente busca aprendizado pelo amor ou pela dor, e na grande maioria das vezes vai pela dor. Então, por situações do momento de cada uma, nós nos encontrávamos precisando encontrar respostas para algumas dores daquele momento. E então a gente se encontrou e começamos a fazer vários cursos. E durante esse processo, a gente acaba precisando lidar com várias situações, né, Cris, que você começa a enxergar com uma perspectiva diferente, muito mais ampla, que antes a gente não tinha. Então, eu, nas minhas questões, e sem me conhecer, eu agia sempre de uma mesma forma e colhi os mesmos resultados. Quando eu comecei a adquirir outros conhecimentos, inclusive sobre mim mesma, como, por exemplo, a gente, a nossa personalidade, estrutura de personalidade se forma a partir do outro, né? A gente precisa se relacionar com o outro para essa identidade acontecer, e isso desde o nascimento, né? Assim, os nossos pais dão os nossos nomes, então, e a gente cresce ouvindo que a gente é bonitinho, que a gente é chato, que a gente é legal, que somos estudiosos, que somos preguiçosos, enfim, são conceitos que se tornam crenças e impactam a nossa vida durante todo o tempo, até o momento em que nós não enfrentarmos essas crenças e entendermos por nós mesmas se elas fazem sentido ou não. E o processo de autoconhecimento coloca a gente
nessa situação, né? De, poxa, isso aqui é verdade, isso aqui ressoa, você é mesmo uma pessoa estudiosa, você é mesmo uma pessoa tão delicada, ou você se fez delicada para ser reconhecida, para se sentir amada. Então, são questões que vão fazendo com que a gente vá descascando ali a cebola até encontrar a essência verdadeira. Então, eu comecei a falar sobre essa formação de personalidade, porque durante um período da vida é o natural que aconteça mesmo com essa formação a partir do olhar e do conceito do outro. Mas a gente precisa entender que chega um momento que a gente precisa assumir essa identificação. A gente precisa fazer esse filtro do que é verdadeiro para a gente, do que a gente aprendeu, e o que não é verdadeiro. O que é meu porque eu quis, o que é meu porque eu quis agradar o outro e me agredir com isso. Então, são questões que a gente vai levantando, que a gente vai lidando e que fazem com que essa reflexão se torne uma consciência, né? Um processo de conscientização de quem realmente nós somos. E a partir disso, as nossas atitudes se tornam diferentes, mais conscientes. A gente sabe identificar o porquê estou agindo assim, porquê estou agindo de outra forma e o que eu quero com cada uma delas, inclusive quando a gente age mal de novo, porque mudança de hábito é difícil, a gente já conversou isso em lives, né, mais até no Instagram, né, Cris, que a gente já falou sobre formação de hábito, é uma questão neurológica mesmo, que altera a anatomia cerebral, plasticidade do cérebro, enfim. E perdi o foco aqui. E enquanto você se recupera aí, né, do foco, uma coisa que você falou, fui anotando aqui, é essa questão do estigma, né? Quando a gente tem a crença de que a gente é algo, para fazer uma desconstrução disso, é um processo demorado muitas vezes. Por exemplo, a gente sempre fala nos nossos treinamentos do Go Up, né, que são direcionados aí para a parte mais das escolas, tanto para os pais quanto para os professores, a questão do caráter. A gente só julga e fala sobre o caráter, sobre o comportamento. Nunca a gente julga e fala sobre o caráter. Então, por exemplo, quando eu estou aqui, né, me relacionando com meus filhos, eu não posso falar, Helena, você é bagunceira. Helena, você é desorganizada. Miguel, você é bagunceiro. Enfim, qualquer estigma desse jeito. A Clarice, você é desajeitada. Porque eles vão crescer achando que eles são aquilo. E quando eu determino o que o outro é, eu não dou a chance dele mudar. Obviamente que quando a gente fala disso, a gente está falando de uma linha mais científica, neurológica, para que a pessoa inconscientemente tenha essas reações, e não um processo consciente, né? E aí a gente fala, Helena, o seu quarto está desorganizado. Clarice, você precisa ser mais cuidadosa ao caminhar pela casa para evitar derrubar os objetos, ou se machucar, enfim. E aí você vai falando sobre o comportamento que gerou aquela ação que é inadequada ou que precisa ser alterada por um mau hábito. Aí a gente consegue fazer com que a outra pessoa entenda, eu não sou desorganizada, eu estou, né, nesse momento aqui com a minha mesa desorganizada, eu preciso me organizar. Pronto, eu dei a chance para ela fazer o que precisa ser feito. E aí, se você quiser continuar o raciocínio aí, né, mas pegando essa... Em contrapartida, para a gente contribuir com o desenvolvimento da autoestima dos nossos filhos, por exemplo, ou de outras pessoas, a gente faz a afirmação sobre o caráter da pessoa em relação às virtudes que ela tem. Você é uma pessoa amorosa, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa capaz.
exatamente por esse tônus que a gente pretende, né? Alguma tem algo, as virtudes, a gente quer que fique arraigada, elas se tornem crenças positivas, crenças empoderadas, empoderadoras. Agora, na correção, o que é negativo, a gente quer informar que a pessoa está nesse momento dessa forma e que precisa se corrigir. E tem uma flexibilidade muito maior quando a gente pensa num estado que é momentâneo, que é pontual, do que quando a gente fala sobre o que a pessoa é. Então, É o reforço positivo, né, Dri, que a gente tanto fala, né? Esse toque aí sobre a autoestima é bem bacana. Mas eu estava falando sobre a dificuldade de mudanças, assim, de mudanças que o hábito ele se forma com o tempo e é difícil de mudar, porque nada que a gente forma em décadas de vida, de tipo de pensamento, de estilo de vida, a gente muda em uma semana. Então, tem que ter essa persistência. E o processo de autoconhecimento precisa que a pessoa, o cliente, tenha persistência para esse processo, porque não é um processo fácil, né, Cris? Mas muitas vezes a gente lida ali com situações que a gente precisa reconhecer que são bem dolorosas. Inclusive, muitas vezes com os nossos relacionamentos, porque a gente está recebendo um tipo de informação que a outra pessoa não está. Então, ele tem ele espera da gente determinada atitude que a gente começa a modificar essa atitude. Então, se preparar, inclusive, para atritos, mas que faz parte a partir de um posicionamento mais consciente, mais confiante. Com o tempo, tudo vai se apaziguando e se tornando muito melhor. É isso. Eu queria falar sobre... assim, trazendo para... complementando aí o que a Adri falou, né? Quando eu falei lá no começo a questão do pessoal e do business, por que eu fiz questão de falar sobre isso? Porque nós entendemos do Instituto BER que os seres são indivíduos que não se repartem. Então, se eu estou trabalhando um processo de mentoria, por exemplo, de autoconhecimento com o objetivo no pessoal, lembrando que a maioria, mais da metade das pessoas que entram para um processo de autoconhecimento, de mentoria, ou né, os processos de coaching convencionais, elas não sabem o que elas estão buscando ali. E aí, durante o processo, existe ali né, um momento, um despertar, onde ela consegue identificar de fato qual que é o objetivo prioritário que ela vai trabalhar. E quando se trabalha esse objetivo prioritário, todas as demais áreas estão sendo impactadas por aquele trabalho. Assim como na parte profissional. Quando, por exemplo, eu trabalho a liderança positiva, a liderança humanizada dentro das organizações às quais eu atuo. Quando eu levo esse trabalho de autoconhecimento, obviamente que eu estou trabalhando ali um ponto mais profissional, né, de um comportamento que eu tenho que desenvolver, umas soft skills que a gente fala no profissional, ele passa pelo processo de autoconhecimento. Como que eu trabalho isso no dia a dia? Através de treinamentos de desenvolvimento, através do processo de feedback genuíno. Nós somos, né, enquanto líderes, enquanto mães, pais, qualquer relacionamento que eu faça, nós somos responsáveis pelo crescimento das outras pessoas. E quando eu tenho uma relação ali de vínculo, de confiança, eu vou ter a abertura para poder chegar e dar um feedback genuíno, onde a pessoa vai entender que aquilo é para uma melhoria, para um desenvolvimento dela, e não levar para o lado pessoal, entendendo que aquilo é uma crítica com relação ao caráter dela ou alguma atitude que ela tenha. Muito pelo contrário. Eu tenho vários exemplos assim que eu poderia
compartilhar de pessoas que eram tecnicamente maravilhosas, pessoas que a gente não gostaria de perder ali no time, contudo, com uma dificuldade muito grande de se relacionar, justamente por não ter esse desenvolvimento de autoconhecimento, de soft skills que a gente fala, né, dessa habilidade mesmo comportamental, e na empresa a gente trabalha muito essas questões comportamentais, para poder se perceber através do olhar do outro. Porque muitas vezes a pessoa não recebe um feedback genuíno, as pessoas falam por trás o que deveria ser falado frente a frente, sai da reunião e vai fazer reuniões em corredores, que a gente chama das reuniões após reuniões. E, na verdade, não, eu tenho que ter um processo ali de confiança para que eu possa construir essas relações. E, a partir daí, a gente vai construindo essa relação também entre os pares. Por quê? Porque eu vou saber que eu posso chegar para a Adriana e falar, Adri, eu não sou a sua supervisora ou não sou, né, a sua liderada, contudo, aconteceu uma situação assim, que eu penso que você foi inadequada, eu me senti dessa forma, e a pessoa vai saber que aquilo é um processo natural do convívio, da organização que eu estou, onde eu vou, né, ter maturidade para receber aquilo. E aí vem a questão dos filtros, né? Eu vou refletir sobre aquilo, eu vou ver se realmente aquilo que eu estou recebendo faz sentido para mim. E claro, a gente se sente incomodado, ninguém gosta de ser chamado a atenção, de falar sobre uma fragilidade, sobre uma vulnerabilidade que a gente tenha. Contudo, todos nós temos essas fragilidades e a gente precisa encará-las de frente, desenvolver aquilo que é importante para a execução da minha atividade ou, né, do relacionamento que eu estou tendo ali em determinada circunstância e ter autocompaixão de que somos seres imperfeitos, né? E cada vez mais se adequar para transformar o meu ponto fraco em pelo menos um ponto forte, né? Ele não vai chegar a ser um talento, mas ele vai pelo menos poder ser trabalhado. E não prejudicar, né? Ele vai fluir no processo. Não vai ser mais um ponto negativo, assim, de prejuízo social para você e pessoal também. Tem muitos exemplos de clientes nossos, assim, corroborando com o que a Cris falou, que a maioria chega sem saber exatamente o que procura no processo de autoconhecimento. E tem estudos que falam que esse número gira em torno de 80% das pessoas. Elas só querem se autoconhecer, mas não conseguem ser mais específicos que isso. E durante o processo, as chaves vão virando, os insights vão acontecendo, as fichas vão caindo e a gente acaba trabalhando de uma forma bem exitosa questões de baixa autoestima, por exemplo, que prejudicava muito o desempenho social da pessoa e por isso também questão de trabalho, financeira, as inseguranças para tomadas de decisão, pânicos, muitas vezes. Tivemos situação de que durante o processo a pessoa foi reconhecendo crises de ansiedade que ela tinha e depois do processo nunca mais aconteceram e eram crises que tinham há mais de 20 anos. Então vão aparecendo pessoas procrastinadoras também que não conseguiam se realizar em atitude, em processos nenhum que gostariam de participar, porque iam deixando, e soma com... E não é uma coisa só outra, né, também. Tem aquela... às vezes é uma comorbidade, assim, que é a insegurança que soma com a procrastinação, que soma com o vitimismo, e nós somos assim, né? A questão é aprender a se enxergar, aprender a se
identificar suas características, seus talentos, seus pontos a melhorar e amenizá-los a melhorar, potencializar os pontos fortes, os talentos e produzir com isso uma pessoa melhor, uma pessoa mais autoconfiante, uma pessoa mais segura, uma pessoa que tenha confiança de se posicionar com tranquilidade, que tenha uma oitiva ativa também para as críticas, mesmo que às vezes venham de uma forma destrutiva, mas cabe a nós interpretá-las da forma que a gente quiser, como destrutiva ou construtiva. E eu estou até lembrando que o Cortella, ele fala que o melhor amigo dele, que ajudou ele a se autodesenvolver, era, na verdade, um inimigo. Porque os amigos, às vezes, não tinham coragem de apontar os erros que ele tinha enquanto autor, enquanto escritor, enfim, palestrante. E quem era o único que criticava era esse inimigo dele. Mas quando ele começou a entender que se ele desse ouvido ao inimigo sobre essas críticas que ele fazia e interpretasse de uma forma construtiva, ele conseguiria identificar mesmo quais eram aqueles pontos falhos ali e transformar isso. E é isso aí, a gente recebe o que a gente quiser receber da forma que a gente quiser receber. Mas eu interpreto as coisas da forma que eu quiser. Então, mas não é fácil fazer isso, né? Assim, a gente precisa mesmo de um processo profundo, que demanda um tempo, que demanda persistência, que não é fácil, mas que a cada dia, a cada degrau que a gente vê que sobe, que a gente se superou, que a gente colhe resultado disso, é um fator de muito empoderamento pessoal mesmo. Eu estou querendo fugir um pouco do clichê da palavra, né, que está sendo usada já até com uma certa banalidade, mas é isso, a pessoa se sente mais empoderada de si mesmo, né? Mais segura, né, Dri? De tomar um espaço, de assumir um espaço, de assumir de verdade ali a autoria, o protagonismo da própria vida. E teve um exemplo aqui, vou só contar rapidinho isso e te passo. Lembra do exemplo aí, deixa eu fazer 2 comentários em cima da sua fala que eu penso que são bem relevantes e importantes, que assim, primeiro com relação a essas questões que aparecem, que a gente acaba, durante o processo ali, identificando, que as pessoas entram no processo não para tratar algum trauma, alguma questão que ela tenha, né, da própria questão lá do cliente do pânico e tudo, elas entram no processo com outro objetivo. Eu quero, por exemplo, fazer um processo de autoconhecimento, eu quero fazer um processo aqui de mudança de carreira, eu quero fazer um processo aqui para poder me organizar melhor e planejar meu tempo, planejamento financeiro, enfim. As razões são diversas. Contudo, como o processo ele é tratado de uma forma integral, os reflexos que se tem nas outras áreas, né, eles também acontecem. Justamente, né, de novo aí para todo mundo, a gente vai cansar de falar, o indivíduo é aquele ser integral que não se repete. E um segundo ponto é que o processo de autoconhecimento, ele é um processo que é realizado e deve ser realizado por qualquer pessoa. Ela não precisa ter uma insegurança para fazer um processo de autoconhecimento, ela não precisa ter um problema de procrastinação, ela pode simplesmente querer potencializar aquilo que ela já tem de bom. Porque muitas pessoas, né, a gente vê assim, já estão no nível, vamos dizer assim, de 2% da população mais consciente. Contudo, cada vez mais ela vai se desenvolvendo naquele processo. Então, é bem importante para, né, a gente não entender que aquele processo eu quero tratar uma questão aqui que eu preciso muito desenvolver. Não, eu quero potencializar o que eu já tenho de bom. É isso aí, só fazendo parênteses. O que eu queria comentar é que é uma oportunidade também da gente levar esse conhecimento para os nossos filhos, já provocando
possibilitando a eles um outro parâmetro, um paradigma diferente de entender, de agir, de interpretar as coisas da vida, o movimento da vida, as situações. Então, um exemplo até que aconteceu essa semana, que foi com meu filho de 10 anos de idade, 11, acabou de fazer 11 há poucos dias. Ele é uma criança mais impulsiva e ele tem uma dificuldade grande de ser corrigido, de ouvir não. E ele começou a entrar num processo com as atividades físicas dele, natação e futebol, que quando o professor, o técnico, chamava atenção, ele emburrava. Aí ele parava de correr, colocava a mão no bolso, deixava a bola passar e não fazia nada. E aí isso começou a gerar um mal-estar em relação ao futebol, no time. E na natação, o professor já estava ficando muito incomodado também, porque quando corrigia alguma coisa de nado e tal, aí ele começava a atrapalhar, conscientemente atrapalhar. E aí eu comecei a conversar muito com ele sobre esse conceito do que é o professor, qual é o papel do professor, qual é o papel do aluno. O professor está ali com o objetivo de te corrigir porque ele quer que você se torne melhor. Ele quer que você se aperfeiçoe, porque ele vê que você tem potencial para isso. Então, para de ficar enxergando ele como uma pessoa antipática, como uma pessoa que fica te criticando. Porque aí é aquilo e olha só, até a inversão, né, que eu tinha falado antes, que às vezes a pessoa faz uma crítica destrutiva, intencionalmente destrutiva, e você pode converter ela para uma crítica construtiva, como a gente falou do exemplo do Cortella. E no caso dele acontecia o contrário, ele recebia uma crítica construtiva, mas ele convertia ela para uma crítica negativa. Então, e acabava que ele estava ficando antissocial e tal, com os colegas e tudo, e não desenvolvendo, porque se ele recebia uma correção, aí é que ele implicava e não fazia nada mesmo, não melhora nunca, né? Então, essa questão de definir, de deixar bem claro quais são os papéis, qual é o objetivo, qual é a intenção. O professor te chama a atenção porque ele vê potencial, porque ele quer que você melhore. Enfim, faça as coisas bem feitas na sua vida para você não precisar repetir, para você se desempenhar, para você melhorar. E fui trabalhando esses conceitos mesmo para ele. E fiz uns combinados também. E essa semana ele já teve uma atitude completamente diferente, um desempenho completamente diferente no futebol. Falou que foi o melhor treino que ele fez. Eu conversei com o professor dele sobre esse processo, com o técnico de natação também. E na natação também hoje, nadou super bem, se esforçou, saiu da natação, estava com a bochechinha até vermelha, se esforçou. Que e legal. o legal, assim, para fechar com chave de ouro, como que a coisa tem constância, assim. A gente estava lanchando e aí ele virou para mim e falou assim: mamãe, eu quero te agradecer. Falei, pelo quê, tio? Ele falou assim: eu quero te agradecer porque hoje você me fez enxergar uma coisa muito importante em mim e que eu não enxergava antes. Eu falei, do que você está falando? Sobre os treinos, sobre a postura que eu estava tendo, e eu vi o quanto eu posso ser muito melhor se eu me esforçar um pouco mais e se eu ouvir o que as pessoas estão me falando de uma forma construtiva. Aí assim, né? Aí a mamãe ficou toda... Mas eu achei muito legal, porque ele conseguiu Maduro, né? raciocinar muito bem essa situação e quando a coisa faz sentido, né? Ela ressoa e a gente sente que é verdade, que é assim. E isso para a gente também, para as crianças, para todo mundo. E só para fechar mesmo,
Hoje, a Cris me mandou uma reportagem até sobre uns pontos específicos assim do Fórum Mundial Econômico, né, de Economia, sobre os pontos importantes que as pessoas precisam se desenvolver. E dentre eles, em vários tópicos diferentes que eles especificaram, tem muitos itens que o autoconhecimento é um requisito que, gente, não é uma questão só futurística, não. Ela é extremamente contemporânea, não só para a melhoria da qualidade de vida da gente, mas pelo que o mercado hoje espera das pessoas, espera dos seus colaboradores. 86% das empresas, é um estudo estatístico, eles demitem os funcionários por dificuldade de relacionamento, não é por falta de competência. Então, assim, não é balela, não é bobeira, não é, é um assunto, é um tema aí que é muito importante. E a qualidade de vida que a mudança de patamar mesmo, em relação à qualidade de vida e à qualidade dos nossos relacionamentos, é muito grande. E assim, trazendo para essa parte mais prática, né? Como que a gente pode buscar o autoconhecimento de uma forma prática, se não através de um processo de mentoria, por exemplo, que é uma excelente forma, inclusive acelerada de se conhecer. O processo de mentoria é um processo muito rico, um processo muito valioso, que corrobora bastante com esse conhecimento. A própria questão, eu não quero fazer um processo de mentoria, eu não vou investir, ou não tenho disponibilidade, a questão das leituras edificantes com relação, né, à inteligência emocional, à gestão das emoções. Muito hoje se estigmatizou também livros de autoajuda que acabaram tendo, né, um teor aí muito pejorativo, mas existem leituras muito científicas hoje que se consegue extrair dali, e assim, a minha, agora é uma opinião muito pessoal mesmo, o que é bom para desenvolver? É bom para se desenvolver através de uma leitura, aquela leitura que vai te prender. Se é um livro de autoajuda, se é um livro científico, se é um livro filosófico, é um romance, não importa. Importa o que você vai extrair daquela leitura, quais são as reflexões que tu vai fazer a respeito daquilo. A própria questão dos cursos, né? Quando a Adri começou falando aí de como a gente se conheceu, de como a gente fez essa caminhada, nós fizemos um ano sabático, a gente não teve o privilégio de poder sair, fazer tudo, mas nós ficamos, né, um ano inteiro ali fazendo curso praticamente de 2 em 2 meses, viajando, enfim, para se especializar. Né, Cris? Fora as pós-graduações, fora as formações. Nem estou trazendo para a questão agora das formações, mas estou trazendo assim, o que uma pessoa qualquer, o que né, eu posso fazer, o que outra pessoa pode fazer, o que as pessoas em geral podem fazer para trazer esse processo. Como que eu posso me autoconhecer e trabalhar isso? Então, posso fazer leituras edificantes, leituras que sejam agregadoras, eu posso fazer cursos, eu posso fazer processo de mentoria, eu posso fazer processo de coaching, eu posso fazer terapia, eu posso pedir feedback para as pessoas da minha rede de apoio e de confiança. Na organização, a questão do feedback é um ponto muito relevante para a questão do nosso desenvolvimento. E cada ponto desse, né, a gente poderia extrair mais detalhamento, mas quando eu peço um feedback é ter pessoas que realmente eu sinta que querem que eu cresça, que estão ali, né, mas batalhando, assim, pelo nosso crescimento, estão engajadas com o nosso desenvolvimento pessoal. A questão das reflexões e autopercepções através, né, do olhar ali em perspectiva de terceira pessoa. Então, eu tive uma situação, o que eu fiz naquela situação, como que eu me percebi, eu olhando a situação depois que ela passou, quais foram os processos que aconteceram ali que dependeram de mim, quais que não dependeram.
A auto-percepção e auto-observação vem também ao encontro de perguntas que eu faço a respeito das minhas emoções, se eu estava irritada, se eu estava fluindo ali naquela comunicação, se tinha alguma coisa me incomodando, para que eu possa me conhecer também através da minha própria autoobservação e lembrar sempre de observar as emoções que estão ali e as reações físicas, inclusive, principalmente as mulheres. Todos nós temos, né? Mas a mulher tem uma sensibilidade mais aguçada ali para perceber se alguma coisa está incomodando, se o estômago ali está embrulhando, se a mão está começando a ficar suada, por que eu estou tendo aquela reação, desculpa. Então, existem, né, inúmeras formas. Me conhecer através do outro, porque o olhar do outro diz muito sobre mim. É claro que eu vou fazer, né, um crivo ali depois do que eu estou recebendo, o que faz e o que não faz sentido. Um olhar através dos meus filhos, porque eles também estão me dando em tempo integral motivos para que eu possa me conhecer ali, né? Então, eu preciso impor limites, eu preciso ser mais amorosa, eu preciso desenvolver uma interação melhor com eles. O que é que eu estou recebendo ali que está oculto, o que está explícito através da fala? E é um processo, né, muito de perguntas, de se fazer pergunta, de se observar e fazendo essa construção aí gradativa, porque ela não vai acontecer em um único processo de, né, qualquer um desses que a gente fala, em uma única leitura, uma única mentoria, ela vai acontecendo ali de uma forma gradativa. É claro que, assim, cursos de desenvolvimento, por exemplo, você tem muitas catarses nesses cursos, né, Adri? A gente está lá no meio do negócio, de repente cai aquela chave, assim, que muda tudo, muda toda a visão que você tem sobre a perspectiva de vida, sobre a forma como a gente se relaciona. Contudo, é um processo único que deve ser respeitado e as pessoas têm que procurar isso de uma forma intrínseca. Eu não posso querer desenvolver o outro, tem que ser um processo muito de dentro para fora. E algo que eu falo sempre com relação ao autoconhecimento. A gente tem que, a todo momento, se conectar, pelo menos, né, uma vez ali no dia, uma vez, mesmo que seja 2, 3 minutos, com a sua essência. Porque a gente é fruto de tantas coisas e que muitas vezes a gente não para, né, para olhar para dentro, para olhar o que para mim faz sentido, o que para mim ecoa ali, né, soa melhor, que é um propósito, que é um valor, que é algo que eu valorizo. E isso é muito individual, que é valor para mim, pode não ser valor para o outro. E a gente, né, sempre tem que ter esse olhar aí de compaixão, de autocompaixão para conosco mesmo, aprendendo todas as coisas, se desenvolvendo, podendo ser pessoas melhores, profissionais melhores, sem que a gente precise perder a conexão conosco mesmo. Então, a mensagem, né, aí que a gente deixa de todas essas dicas aí que a gente pode fazer num processo de autoconhecimento, mas é essa, né, essa questão da conexão com a essência, e a gente sempre está buscando aí um desenvolvimento contínuo para melhorar nós mesmos, porque assim a gente vai estar transformando todo o ambiente que a gente está inserido. É isso aí. Não é isso, pessoal. Vou deixar uma perguntinha aqui para vocês para a gente encerrar, tá? Reflitam aí. Se você não fizer nada por você de diferente, imagine como você estará daqui 5 anos na sua vida. Tá bom? Um beijo. Muito bom estar com vocês. Obrigada, Cris, e até a próxima. Obrigada, Adri. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.